Bom dia, pessoal, como vocês estão? Então, a gente está mais um dia aqui para o nosso CBD de jovens e adolescentes. E como eu tinha falado para vocês no outro vídeo que a gente falou sobre o tempo também, a gente vai continuar falando sobre o tempo. Então essa é a parte 2. Para você poder acompanhar melhor, tem um slide aí, você está vendo, né? Para você poder acompanhar melhor e ver que a gente vai falar um pouquinho do tema sobre o tempo. E agora o nosso tema é tempo, meu inimigo ou meu aliado. Então, como a gente tem tratado o nosso tempo, né? E da maneira que a gente cuida do nosso tempo, ele pode se tornar tanto nosso maior inimigo quanto nosso maior aliado, para ajudar a gente a ter um tempo com Deus, a gente ter vida com Deus, um caráter transformado e moldado pelo Senhor. Então, isso eu queria convidar você a refletir. Eu separei 3 textos bases para a gente conversar nessa manhã. E o primeiro está em Jó. Abra sua Bíblia se você puder, estiver com ela aí. Jó capítulo 14, versículo 5. Diz assim: Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que não pode ultrapassar. Esse é o primeiro texto. Então, Deus estabeleceu todos os nossos dias, já determinou quantos dias a gente vai viver aqui, quantos meses nós vamos viver, com a palavra está bem clara. Então, diante disso, a gente não tem mais, não consegue ultrapassar mais nenhum limite, a não ser aquilo que Deus já colocou para cada um de nós. O segundo texto é um que a gente já usou, que está no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, ensina-me a contar os meus dias, a calcular os meus dias, ver como eu tenho vivido os meus dias, para que eu possa ter sabedoria daquilo que eu vou fazer com a minha vida. Que as minhas decisões possam ser sábias diante da presença do Senhor. Por isso é muito importante a gente ter tempo para tomar as decisões. Tempo de busca ao Senhor para tomar a decisão certa, não tomar a decisão precipitada. Então que a gente possa entender isso. E o terceiro texto está em Provérbios capítulo 9, versículo 10 e 11, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados, e o tempo da sua vida se prolongará. Então, o único que tem poder para prolongar os nossos dias, para acrescentar mais dias, para diminuir mais dias, que tem o controle total sobre a nossa vida e sobre o nosso tempo é Deus. Então, desde o começo agora, eu quero que você fique pensando assim: Deus é o Senhor do tempo. Mesmo que Ele não tenha as 24 horas como a gente tem, Ele comanda o nosso tempo. Então, Ele nos deu o tempo como um tesouro, como uma pérola, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, que a gente possa ter sabedoria. Como aqui em Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos aprender a viver os nossos dias, a nossa vida diante da presença do Senhor, contando o nosso tempo, buscando ou investir na nossa vida da melhor forma na presença de Deus. E a gente vai continuar. Se você lembra, na outra aula que nós tivemos, a EBD, falando sobre o tempo, eu deixei uma frase do Charles Spurgeon, que diz o seguinte: não deixe o que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. Então, está nesse slide que vocês estão vendo. Não deixe o que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante. Mais uma vez, queria alertar você a não deixar que isso aconteça. Então, algo só se torna urgente na minha vida quando eu não decidi por ele, quando ele ainda era importante. Então, a gente toma atitude na urgência. Então, a gente tem que cuidar com isso e tirar isso da nossa vida. Então, né, voltando lá, continuando esse tema sobre o tempo, não deixe a urgência tomar conta de você. Porque se a gente deixar a gente fazer tudo por urgência, tudo só porque estão falando, tudo só porque senão vai dar errado, a gente vai, uma hora vai cair, uma hora vai dar errado mesmo, e já tá dando errado. Porque se a gente vive na urgência é porque a gente não tá colocando nada como prioridade na nossa vida. E esse é o meu maior desafio hoje, e eu creio que também pode ser o seu maior desafio, colocar prioridades daquilo do nosso tempo, de como investir o nosso tempo, do que fazer, de tomar as decisões certas, as decisões corretas, que são de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha. A Bíblia fala que o coração do homem faz vários planos, então ele sonha muito, faz muitas imaginações, e eu creio que você tem muitos sonhos, tem vários planos, cada dia a gente sonha uma coisa diferente, parece, né? Ainda mais a gente como jovem, adolescente. Então a gente sonha várias coisas, mas ela continua dizendo que é o Senhor, é do Senhor que vem o sim, é do Senhor que vem a última palavra, é dele que vem a direção para a nossa vida. Então não adianta a gente fazer tudo, correr contra o tempo, correr para se matando, fazendo tantas coisas, mas isso não gerar nada para nós, não definir nada na nossa vida. Então talvez muitas pessoas se frustram
porque fazem muitas coisas, se enche de atividade e não está rendendo nada, isso não está gerando fruto nenhum. E a vontade do Senhor não é que a gente se enche de atividade e faça um monte de coisa, mas sim que a gente busque nele saber aquilo que ele quer de cada um de nós, para a gente investir o nosso tempo da maneira correta. Então esse é o nosso maior desafio, creio, para sempre, né? Não é só agora. Então o tempo é algo precioso que Deus nos deu. Então nesse slide vocês vão ver alguns tópicos que eu coloquei. Esse primeiro sininho vai ter ali e a gente vai estar lendo junto. Então, precisamos aprender a gerenciar o nosso tempo. Deus já determinou todos os nossos dias. Nossa função agora é descobrir nele o propósito para que fomos criados. Então, ele já determinou tudo como a gente leu em Jó. Então, já estava tudo escrito. A Bíblia fala que nós temos um livro da nossa vida que Deus escreveu. Então, já estava tudo determinado. A nossa única missão hoje em dia é a gente buscar no Senhor, buscar na presença dele, no secreto, na nossa intimidade, descobrir aquilo que ele quer que a gente faça. E não tomando atitudes loucas. E uma delas também, além de buscar o Senhor, é buscar o conselho de pessoas sábias. Então, qual que é a nossa maior, talvez, dificuldade, uma das nossas maiores dificuldades? Se a gente quer tomar uma decisão, a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai consultar uma pessoa que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Certo ou errado? Né? Eu acho que você concorda comigo. A gente vai buscar, talvez, uma pessoa que não tem experiência, uma pessoa da nossa idade, um amigo nosso muito próximo, não que seja errado, mas ele vai falar aquilo, talvez, que a gente quer, porque ele conhece a gente. Porque ele sabe o desejo do nosso coração. E a gente não busca, a Bíblia fala para a gente buscar conselho de pessoas sábias. Então, para que essa pessoa venha dar a direção de Deus, que Deus possa talvez usar essa pessoa para dar uma direção para a nossa vida, que vai fazer a gente refletir na atitude que a gente vai tomar. E a gente assim vai conseguir conciliar a nossa vida, vai colocar a nossa vida nos trilhos para os projetos de Deus acontecerem conosco. Então, não vamos buscar mais conselhos de pessoas que vão falar aquilo que a gente quer ouvir. Porque às vezes é no confronto que a gente consegue se mexer, é no confronto que a gente pode ter uma atitude radical, que é o que muitas vezes nós precisamos. Continuando lá. Use esse tempo de quarentena, né? Hoje está meio quarentena, mas alguns estudantes ainda, as aulas estão canceladas por enquanto, né? Estão só online. Mas use esse tempo de quarentena para buscar mais a Deus e desenvolver o dom que Ele já te deu. Então, desenvolva aquilo que Deus já te deu. Talvez você goste de ler, você goste de estudar, você goste de cantar, de tocar, de dançar, de fazer alguma coisa, algo que Deus te deu. Então, use esse tempo que você está tendo para investir nisso. Então, o que eu tenho feito? Um exemplo daquilo que eu tenho feito nesse tempo. Eu queria muito fazer um tempo atrás, cantar alguns texto da Bíblia, abrir a Bíblia, um salmo, algum texto e cantar ele. Eu tenho feito isso alguns dias. Então abro a Bíblia em um salmo e começo a cantar ele letra por letra, exatamente como está na Bíblia. Então invista, isso é um exemplo, você pode fazer da maneira que Deus colocar no teu coração, mas invista o teu tempo, né, esse tempo que a gente está tendo, para buscar Deus, desenvolver o teu dom, porque eu creio que quando tudo isso passar, o que vai sobrar de nós? Vai sobrar um cara triste, um cara desanimado, que já não nem pensa mais em igreja e muito menos em Deus, como a gente vai ser depois que acabar essa quarentena. Então eu creio que Deus espera de nós, como somos filhos, jovens, dínamos, para sermos a resposta de Deus nesse tempo também. Então da gente tá conciliando nosso tempo. Então voltando lá no começo que diz, precisamos gerenciar nosso tempo. Então isso é a nossa responsabilidade. O próximo, que é uma lupinha, uma luzinha, diz o seguinte: somos donos de um dos maiores tesouros que Deus nos deu aqui na Terra, o tempo. Precisamos entender que ele pode ser nosso maior aliado, como também nosso maior inimigo. Descobrimos isso refletindo rapidamente como estamos usando esse tesouro. Então imagine assim que Deus te deu um tesouro, uma pérola, e como a gente está usando isso, né? Como a gente está vivendo com esse tesouro que Deus nos deu. Então o dono do nosso tempo é eu, é você. Nenhuma pessoa pode cuidar do meu tempo. A única pessoa que pode cuidar do meu tempo sou eu. Nem Deus pode cuidar, porque a decisão é minha, do que eu vou fazer com o meu tempo e de como eu vou investir o meu tempo. Deus pode até falar, cara, você podia estar fazendo outra coisa, mas a decisão vai ser nossa. Então a gente tem que cuidar. O próximo lapisinho, Jesus nos disse. Então talvez você vai lembrar desse texto, talvez não, mas Jesus disse pra gente não dar pérolas aos porcos, não dar tesouros aos porcos, porque e a gente vai desperdiçar, é algo desperdiçado. Então se o tempo é um tesouro, é uma pérola, os porcos são tudo aquilo que roubam o nosso tempo e que nos fazem ver que estamos gastando ele da maneira errada. Com isso, vamos viver pela urgência e não pelo que realmente importa.
E se vivermos assim, teremos uma vida frustrada. Então eu creio que nem eu, nem você queremos chegar no fim da nossa vida e ter uma vida frustrada. Falar assim, como eu me arrependo, se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia fazer tanta coisa diferente. Então essa não é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, que essa frase fique no teu coração assim: não dê pérolas aos porcos, não dê mais teu tesouro aos porcos, não desperdice o teu tempo, o nosso tempo, da maneira errada. Porque isso a gente vai prestar conta. Eu creio que tem um anjo lá contabilizando tudo no nosso tempo lá. Né? O que a gente vai falar para Deus quando a gente chegar lá? Deus, o que eu fiz com o meu tempo? Como eu usei o meu tempo? Né? Então a gente vai fazer continuando, a gente vai fazer uma breve reflexão. O próximo slide vai falar sobre isso, sobre como a gente deve refletir sobre o nosso tempo. Então é algo bem dinâmico que eu queria tratar com vocês para a gente encerrar esse tema do tempo. Mas tem tanta coisa para falar de como a gente pode usar, como a gente pode cuidar do nosso tempo, sabendo que esse é um dos maiores tesouros que Deus nos deu. A maneira como a gente vai investir é o que vai dar toda a diferença, vai fazer toda a diferença para a nossa vida, para os frutos que nós vamos gerar, para aquilo que a gente vai escrever durante a nossa vida aqui na Terra, porque a Bíblia fala também que a nossa vida é como um vento. Então, uma hora a gente está aqui, amanhã talvez não esteja mais. E o que a gente fez? O que a gente deixou? Né? O que a gente escreveu? O que Deus escreveu através da nossa vida nesse tempo que a gente viveu? Então isso é importante, né? Eu não quero, e eu creio que também você também não quer ser só mais uma pessoa que passou pela Terra. Não, Deus escreveu uma história grande para cada um de nós, que nós possamos viver essa história. Então pense nas vezes que você usou o seu tempo de uma forma que foi boa. Tá bom? Então vamos lá, vai ter um segundinho para você refletir. Pense numa lembrança tua de quando você usou o teu tempo de uma maneira que foi muito boa, que você fala assim, nossa, que esse tempo, cara, eu usei meu tempo da maneira certa mesmo, isso foi, eu não me arrependo, foi algo legal, foi algo jóia que eu fiz. Beleza? Tente lembrar de algo. Se você já lembrou, vamos para a próxima. Agora pense em uma vez que você usou de uma forma que você se arrependeu. Nossa, eu fiz algo errado, ou eu não tomei a atitude que deveria tomar, ou eu fiquei dormindo e não orei, não busquei a Deus, não fiz nada, não ajudei minha mãe na casa, não fiz alguma coisa. Pense em algo que você usou teu tempo e você se arrependeu e fala assim, se eu pudesse eu voltava lá atrás e consertava. Pense também, isso talvez vai ser muito fácil a gente lembrar. Que é o que a gente vai falar agora no próximo tópico. Qual deles é a mais marcante para você? O bom ou o ruim? Daquilo que foi bom, que você gostou, ou daquilo que você se arrependeu? Pense, eu acho que como eu, você também, o mais marcante talvez é aquilo que a gente se arrependeu e queria ter feito diferente. Por quê? Quando investimos nosso tempo da maneira errada, isso tende a ser mais marcante, pois acabamos nos arrependendo. Esse tempo não voltará mais, isso que fica na nossa cabeça. Nossa, eu nunca mais vou poder voltar no tempo para consertar isso, ou para corrigir isso, para tomar uma atitude diferente, para falar da maneira diferente que eu falei, ou às vezes eu tomei uma atitude na raiva e fiz alguma coisa que não era da vontade de Deus, não era o certo para fazer naquele momento, e a gente se arrepende, porque aquilo fica marcado no nosso coração, isso fica na nossa mente. Então, a maneira errada que a gente usa o nosso tempo tende a ser mais marcante, porque isso marca o nosso coração, porque a gente fala assim, poxa, se eu quisesse voltar, se eu pudesse voltar, eu consertaria tudo, faria tudo diferente. Então pense o quanto isso é importante, o quanto isso a gente tem que acender uma luz de alerta mesmo, de cuidar do nosso tempo. Então não dê as suas pérolas, não dê os seus tesouros aos porcos, não dê mais tempo aos porcos. Continuando, mas como vimos na última lição sobre o tempo, nós ainda temos tempo de fazer o que é certo. Não perca mais tempo, é tanto tempo, mas ainda nós temos tempo para consertar e para colocar em prática aquilo que a gente estava planejando. Você viu naquela última lição que a gente fez sobre o tempo, que eu falei para vocês fazerem pegar uma folha, dividir o seu dia em manhã, tarde e noite, e colocar as suas atividades para você ver quanto tempo você gastava com isso. E eu creio que você fez, algumas pessoas colocaram até no grupo lá, foi legal, mas se você fez, ou se você pelo menos parou para pensar, eu creio que você também ficou assim, nossa, eu usei meu tempo, muito tempo, da maneira errada. Então a gente tem que cuidar, porque isso é algo precioso que Deus nos deu e que a gente vai prestar conta, isso vai retornar. Então o próximo, Jó nos diz que Deus determinou nossos limites de tempo e que não poderemos ultrapassar eles. Isso já está decretado. Agora é nossa oportunidade de usar ele ao nosso favor.
Então, Deus nos dá a chance agora, né, depois de tudo isso que a gente tem ouvido nesse tempo, não só de mim, todas as pessoas têm falado, das pregações, dos cultos, das salas de oração, Deus tem falado muita coisa pra gente. Então, essa é a nossa oportunidade de falar assim: opa, agora eu tô entendendo, então eu que mando meu tempo, eu tenho que controlar, eu tenho que usar ele da maneira certa. A gente vai passar para o próximo slide, que o tema dele é administre seu tempo. A gente já está indo para o encerramento. E ele diz assim, tem um reloginho ali do lado, você vai ver. Ele diz assim: a partir de hoje, imagine que você é um administrador do seu tempo. É essa função que Deus nos deu e Ele acredita em cada um de nós. Nada melhor que investir seu tempo com o próprio criador do tempo. Então agora pense assim, você é um administrador, cara. Você sabe aqueles caras engomadinho de terno e gravata, tudo chique, que é um cara que faz administração, um administrador, que tem muitas coisas no nome dele. Imagine que você é um administrador de Deus. E Ele te deu um tesouro muito grande que se chama tempo, uma pérola na tua mão. E Ele fala assim, ó, Fábio, ou coloca teu nome aí, esse é o teu tesouro, é o tesouro que eu tô te dando para você usar da melhor forma aqui na Terra. Um dia ele vai acabar, um dia eu vou pegar ele de novo. Mas como você vai usar ele? Para quem você vai dar ele? Como você vai investir ele? Aí a decisão é minha e tua. Então imagine agora cada um de nós como administradores de Deus do nosso tempo. E a gente tem essa função. O próximo. Não acredite na mentira que vai dar tempo. Ou na mentira do nada a ver. A gente é acostumado a falar essas coisas, né? Não dá nada a ver. Nosso tempo é muito importante para Deus. Hoje temos que tomar uma atitude diferente. Chega de investir na terra, agora sabemos que nossa conta é celestial. Então, chega de investir aqui na terra, chega de investir em coisa passageira que vai acabar. Claro, Deus quer que a gente conquiste coisas aqui na terra, com certeza Deus quer. Mas isso não pode mover o nosso coração a ponto da gente não consultar mais Deus, de não buscar Deus, da gente não se entregar, da gente não orar, da gente não ler a Bíblia, não jejuar, não fazer nada. Isso não pode acontecer na nossa vida. A gente tem que colocar a nossa cabeça no lugar e entender que Deus tem o melhor para cada um de nós. Então não acredite mais naquela mentira do vai dar tempo ou não dá nada. Não acredite mais nisso, porque isso é uma mentira que o diabo lança pra gente falando assim, não, mas hoje eu fiz errado, mas amanhã eu faço certo, vai dar tempo de eu consertar, vai dar tempo de eu mudar. E se não der tempo? E se chegar uma hora que Deus fala assim, chega, cara, é a tua hora de me entregar tua pérola de novo. E aí, o que você vai fazer? Como a gente viveu? Então é algo bem sério pra gente pensar. E saiba que a tua conta é celestial. A gente não tem uma conta aqui na terra, a gente tem uma conta celestial, porque a gente é filho de Deus. E o próximo, que vai falar sobre o nosso desafio diário, que é do nosso tempo com Deus, nosso devocional. Pra gente fixar então, galera, pra gente ir pro encerramento já. Não dê mais seu tesouro aos porcos. Lembre-se da importância do seu tempo. Invista ele na presença de Deus. Ele é quem dá o propósito da nossa vida. Então em nenhum outro lugar a gente vai encontrar o propósito da nossa vida. Seja para qualquer área, gente. A gente tem que entender assim, que é na área financeira, que é na área de estudos, na área sentimental. Todas essas áreas têm que ser controladas por Deus. Se a gente não entregar essas áreas para Deus, a gente vai viver frustrado. Então a gente vai se arrepender de algo, a gente vai estar sempre buscando algo para se completar, se encher, que não é na presença de Deus, não é em Deus. E somente Deus pode satisfazer a nossa alma, somente Deus pode suprir os anseios do nosso coração, da nossa alma de jovem adolescente, que é uma alma muito louca, que é muita coisa em pouco tempo, quer fazer muitos planos. A nossa alma é inquieta. Por isso a gente tem que buscar a Deus. E é no Senhor que a gente vai descobrir o propósito para cada um de nós. É investindo. Mas Fábio, eu oro e não acontece nada. Eu orei uma semana, fiz uma semana de oração poderosa e não aconteceu nada. Continue, cara. Então, a nossa vida de cristão, de crente, é resumida na perseverança. É da gente continuar, a gente não desistir. Porque a nossa história, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que estar testemunhando de Jesus, falando de Jesus. Mas para isso, a gente tem que ter um tempo na presença de Deus. Senão isso vai ser impossível. A gente não vai conseguir conquistar nada se Deus não estiver no centro da nossa vida, a gente não estiver buscando entregar o nosso coração para Ele. Então a escolha é de cada um de nós. Não viva mais consertando erros urgentes por causa da negligência com o que era importante. Vamos viver isso verdadeiramente. Então, presta atenção nessa frase.
a escolha é de cada um de nós. Não viva mais consertando erros urgentes por negligenciar aquilo que era importante. Então, quando essa frase veio para mim, eu fiquei muito em crise, porque eu fiquei pensando, poxa, quantas vezes eu fiquei consertando coisa urgente, eu correndo atrás de coisa urgente, que eu deixei para cima da hora, que eu não tomei a decisão certa, que eu não me posicionei, porque eu não tive no tempo certo a decisão certa de buscar o Senhor, ou de tomar a decisão correta que Ele esperava de mim. Então chega da gente viver consertando o erro urgente. Esse é o meu maior desafio hoje, é aquilo que eu tenho vivido hoje, que eu estou compartilhando com você. Que a gente possa enfrentar isso e não mais ficar consertando erros urgentes nossos, mas que a gente possa buscar e colocar diante do Senhor aquilo que é importante, aquilo que é prioridade na nossa vida. Hoje, então, para encerrar, abrimos uma conta no céu. E será que ela está positiva ou negativa? Então, como está a tua conta no céu nesse exato momento? Como está a nossa conta no céu? Ela está positiva ou negativa? Lembre-se, é você quem administra seu tempo. Então, que possamos fazer isso com temor, aí sim teremos a sabedoria de Deus agindo em nós. Então, é a partir disso, do tempo com Deus, a gente vai ter a sabedoria do Senhor, a gente vai ter o temor do Senhor agindo dentro de nós, para a gente tomar as decisões certas. Amém, galera? Então eu creio que esse é um tema assim, muito complexo pra gente conversar, tem várias coisas pra gente abordar, mas nosso principal é saber que a gente tem que ter um tempo com Deus. Se a gente quer conquistar algo, construir algo aqui na terra, a gente precisa ter Deus, senão a gente não vai conseguir fazer nada, ou isso vai estar construído sobre areia, aquilo que a gente sempre ouve. Está construindo a sua vida, a sua casa, os seus planos, os seus sonhos sobre o quê? Sobre a areia ou sobre a rocha? Né, que seja sobre Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é aquele que já escreveu a nossa vida, todos os dias da nossa vida no livro dele. Então Ele tem o melhor para cada um de nós, basta a gente confiar em todas as áreas, a gente confiar, entregar e saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. E como eu creio, a gente tá de manhã, não sei se você faz o seu devocional de manhã, à tarde ou à noite, mas a gente vai deixar na descrição uma música que fala sobre o tempo, o nome dela é Senhor do Tempo. Então reflita nela, talvez você já conheça, com certeza muitas pessoas já vão conhecer ela, mas reflita nela, use ela para o devocional, para você escute ela e use ela como tua oração nesse tempo. Talvez a gente tá investindo nossa vida de várias formas, gastando nosso tempo de várias formas, que a gente tá correndo atrás do vento, não tá construindo nada, ou a gente não saiu do lugar. E essa tem que ser uma preocupação nossa, o que eu tô construindo, o que eu tô fazendo, né? Para que o medo não tome conta do nosso coração, para que a ansiedade não tome conta do nosso coração, e a gente viva uma vida firme, feliz, na presença de Deus, com tudo aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Amém, galera? Então, vai na descrição, rola um pouquinho para baixo, ali vai ter o link do vídeo, clica ali, use ele para o teu devocional, para você escutar, bater um papo com Deus, alinhar aquilo que precisa ser alinhado, sabendo que o devocional é a nossa busca diária, né? Nosso pão diário. Então, que isso seja um hábito de cada um de nós, buscar o Senhor, entender o que Ele tem para esse tempo, para cada um de nós, como a gente investir o nosso tempo na presença dEle. Amém, galera? Então Deus abençoe e até a próxima.